Eu quero compartilhar aquilo que Deus colocaram no coração e o tema do propósito de hoje é celebrando o Espírito Santo, não é celebrando com, né? Celebrando com é quando você vai tipo com um aniversário, é celebrando o Espírito Santo, é aplaudindo aquilo que o Senhor tem feito, é aplaudir aquilo que o Espírito Santo... O que o Espírito Santo tem feito na tua vida, irmão? O Espírito Santo tem atuado na tua vida até antes de você aceitar o Senhor Jesus. Antes de você conhecer Ele já tinha te guardado, Ele tem te guardado a todo tempo. Aí hoje nós vamos compartilhar pela misericórdia do Senhor mais uma ponta da palavra do Senhor, aquilo que Ele quer ministrar no meu e no teu coração, que se encontra na epístola, na carta de Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 22. Mas eu quero pedir a você, vamos estar lendo versículo de número 16, capítulo 5, verso de número 16, para nós entendermos melhor, que diz assim, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16, o tema aqui diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Engraçado que na carne, a Bíblia não fala o fruto da carne, porque a carne ela não dá fruto, o que frutifica é o Espírito. Não tem como ser humano nenhum querer fazer a obra de Deus por voluntariedade da carne, que a carne ela não pende para a obra de Deus, a carne ela pende para o mundo. Então necessita de eu e você matar a nossa carne através do Espírito Santo, para que Deus venha continuamente fazer a grande obra. Diz assim o versículo de número 16, eu digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não faças o que queres. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne, elas são manifestas, quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, versículo 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? A palavra do Senhor. E quando eu estava estudando em casa acerca desse texto, quando nós começamos a ler aqui, nós vamos ver as obras da carne. Você já viu a quantidade das obras da carne que são? Parece que o fruto do Espírito parece que é pouco, né? Não é não, porque é permanente. O fruto do Espírito é eterno. As obras da carne, elas terminam aqui. Só que mesmo as obras da carne, ela terminando aqui, ela nos leva para um lugar indesejável. Porque para ir para o inferno tem vários caminhos, não é só um só não, irmão. Para ir para o inferno, várias coisas erradas te levam para o inferno. Mas para ir para a glória, é só um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Aí ele diz, e ninguém vem ao Pai. Ele não fala vai, ele fala ninguém vem, porque ele está falando dele próprio. Ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por ele, se não for por mim. Então olha só, essas obras são interessantes, que quando começa a falar dessas obras todas, desde o capítulo 16, o final do versículo 21, diz assim, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso traz um temor muito grande para o nosso coração, porque nós conhecemos por parte a palavra do Senhor, e conhecemos o Senhor Jesus, aquele que nos largou lavado e remido no sangue dele, pela morte dele na cruz do Calvário. Aí o texto vai falar do versículo 16 ao versículo 21, daquilo que não serve para mim, daquilo que não presta para você, aquilo que é largado de lado,
para quem entende aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E o interessante para mim, você entender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, não é pela carne, é pelo Espírito. Porque eu e você só adoramos o Senhor pelo Espírito, não é pela carne. Que quando eu começo a tentar fazer algo para a carne, presta atenção, a carne ela vai tentar me levar para um lugar de querer aparecer para alguém. E o Espírito já não te leva para aparecer para ninguém, não. O Espírito ele só te leva à servidão daquele que nos lavou. Só nos leva para a servidão daquele que é dono da minha e da tua vida. Esse é o Espírito. É ficar totalmente dependente da vontade dele. Totalmente dependente. Quando nós orarmos, geralmente nós oramos e falamos: Senhor, o que tu queres que eu faça? E quando nós oramos assim, dependendo de que situação que nós estamos vivenciando, nós não vamos esperar. Nós não vamos esperar aquilo que o Senhor tem para dizer para nós. E nós vamos sair na frente caminhando. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para mim e para você. Então por isso vale a pena esperar aquilo que o Espírito Santo tem para mim e para você. E por isso esse texto, aí ele vai começar a falar do versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito, aí começa a falar dos 9 dons do fruto do Espírito. Porque ninguém consegue se frutificar de outra maneira na presença do Senhor se não for pelo próprio Espírito dele. Porque o Espírito dele é que nos conduz. Aí começa a falar das duas coisas que eu vou compartilhar. Algo bem breve com você. Que fala sobre os frutos no versículo 22. Nos últimos 2 dons diz mansidão. E esse é um fruto que de repente nós vamos falar isso. Eu tiro de letra. Será? De repente nós tiramos de letra e praticamos esse fruto espiritual, o frutificado do Espírito, mansidão, em algumas áreas, mas em algumas áreas não. Confesso que teve um dia de ceia que eu saí daqui e passando no Paysandu ali, eu vi um irmão, ele estava descendo para quem vem do Rio, passando no viaduto, e alguém fechou ele. E ele bateu na buzina do carro, ele bateu no volante, ele fez assim. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu não sou certinho, eu me escondi. Porque quando você vê alguém se descontrolando, você sabendo que a pessoa serve o Senhor, você fica mais constrangido se você presenciar aquilo. Sabia? É muito mais fácil você orar do que criticar ou você presenciar. E isso é o que o fruto do Espírito está dizendo aqui, é mansidão. E o que é mansidão quando nós falamos, biblicamente falando? Mansidão é a qualidade daquilo que Deus traz, que o Espírito Santo traz para a nossa vida. Olha só, fruto do Espírito é o penúltimo. Tem a fé, aí tem a mansidão. Mansidão é qualidade de quem é temente a Deus. Você já percebeu? Quem é temente a Deus, ele é manso. De repente você vai falar: mas eu não sou tanto não. Mas Deus tem trabalhado isso no teu coração. Pelo fato de eu e você ser temente a Deus, nós vamos ficando manso, calmo. Nós vamos adquirindo como atributo daquilo que Deus vai colocando dentro de nós. Porque quando nós somos temente a Deus, nós obedecemos ao Senhor. E quando obedecemos ao Senhor, nós vamos seguir aquilo que Ele tem determinado para mim e para você. E você já parou para analisar que principalmente nós servimos o Senhor e dentro da casa do Senhor, dentro dos nossos lares, para com os nossos filhos, para com a nossa esposa, esposa com os maridos. Quando nós não somos mansos, que problema que nós arrumamos? Porque às vezes por causa de uma aspidez nossa, não vigiarmos, não ser manso, a Bíblia fala que quando não tem o casal, alguém de comum acordo, o Senhor ele não ouve a nossa oração. Olha que coisa séria, irmão. E nós estamos lendo e dobramos os nossos joelhos e falamos acerca disso: Senhor, me dá mansidão. Mas só que quando nós pedimos esse fruto do Espírito, mansidão ao Senhor, Ele vai nos colocar a prova de alguma coisa para que venhamos exercer a mansidão. Porque essa mansidão, ela não vem de nós, ela vem do Espírito Santo de Deus, é de dentro para fora. Não é de fora para dentro que de repente você me olha, você pensa assim: você é gente boa. É Deus que está transformando, é Deus que está fazendo.
A Bíblia fala que toda criatura feita por Deus, ela é boa, o homem é bom. Só que o caminho que nós percorremos muitas das vezes, porque de repente você trabalhou hoje, você veio uma fera. Você saiu uma fera do trabalho porque alguém te irritou. Fruto do Espírito, mansidão. Ah, irmão Sérgio, você está falando sobre mansidão porque você não passou que eu passei lá. É óbvio que não, que cada um. O que Jesus fala? Ó, você quer vir após mim? Ele fala para você pegar a cruz dele? Não. Ele fala, toma a sua cruz, vem atrás. Mas o que ele fala? Aprendei de mim. Ele fala que ele é manso. E ele é manso. A prova que ele é manso, alguém servir ceia para alguém que sabia que ia ser traído, tem que ser manso. Não tem como não ser manso. Você saber que alguém, algum tempo atrás, falou algo de você contra você. O fruto do Espírito tem que estar em mim e você, meu irmão. Que se não tiver, eu e você, nós paramos até de cultuar o Senhor. Se esse fruto do Espírito não tiver entranhado dentro do meu coração e dentro do teu coração, sabe o que nós falamos? Vamos falar? Eu não vou entrar por aquela porta, eu não suporto ver o rosto de fulano. Nós precisamos ser temente ao Senhor. Precisamos obedecer ao Senhor. Sabe por quê, irmão? Do lado de fora nós já estávamos. Se parar para analisar se eu estou aqui dentro, porque o Espírito Santo me trouxe, o Espírito Santo me colocou, de que vale eu continuar andando assim? Mas todos os dias o Espírito Santo diz, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 22, você precisa exercer a mansidão, mas na minha carne não tem mansidão nenhuma, eu tenho que entender isso. Você quer exercer mansidão? Dentro de casa. Porque dentro de casa, às vezes você fala uma coisa, a esposa não entende, e a esposa fala uma coisa e você não entende. Se o fruto do Espírito não tiver em mim e você, não dá boa coisa, irmão. Porque entende coisa errada. E o problema é que entende coisa errada, mas não chama para conversar e senta no canto, vamos conversar para me entender, o que me faz entender isso aí que você falou que eu não entendi, não. A questão é que quando não tem o fruto do Espírito Santo gerando, quando nós não abrimos o nosso coração para o Espírito Santo gerar a mansidão, o que acontece? Ah, é assim? Então tá bom. Vira as costas e sai. Dá brecha para o diabo trabalhar. Dá brecha para Satanás trabalhar na nossa vida. E Jesus, ele disse que se nós se sujeitarmos a ele, o diabo não nos toca. É se sujeitarmos ao Senhor. Ele não nos toca, ele não tem a capacidade de tocar. Mas primeiro eu tenho que me sujeitar a ele. Eu não sei quem te feriu, eu não sei do que você está vivenciando. Eu não sei se você está angustiado, eu não sei se você está sofrendo. Eu não sei se alguém te hostilizou, te martirizou de uma tal forma que está tirando a tua paz. Mas existe um Deus na minha e na tua vida que Ele quer trazer a mansidão para mim e para você. Olha só o que ele diz, ó. Mansidão é ser manso, tranquilo. E o interessante, quando nós vimos mansidão, a Bíblia chega a relatar que no tempo de Moisés, ele era o homem mais manso da terra. Já tinha muita gente na terra, irmão. Já tinha muita gente na terra. Você sabia que já tem muita gente que mora que são seu vizinho? Só que alguém está olhando para você e fala, como que pode ser manso assim? É o Espírito, é o fruto do Espírito que está gerando isso aí dentro de você, irmão. É o fruto do Espírito que gera essa mansidão aí. Porque a nossa carne, ela chega a pular para retrucar. Mas só que nós lembramos, porque quando Moisés era o homem mais manso, no período dele, se ele tivesse aqui, ele ia ser manso ainda? Claro. Será, irmãos? Claro que ia. Presta atenção. Aquele que permite o Senhor trazer o fruto do Espírito dentro do coração, é independente de ano e de época que ele viver, ele vai ser manso porque ele se sujeita ao Senhor. Pode ser daqui 50, 60 anos, 100 anos. A mansidão dele vai permanecer, porque a mansidão dele não é na carne, é no Espírito. É aquilo que o Espírito Santo tinha trago para ele. E olha só,
Ele orava o Senhor porque naquele período era o mesmo período que o Espírito Santo não era contido dentro de nós. Agora é, irmão. Será que era mais difícil? No tempo de Elias, o Espírito Santo descia e fazia sanção, descia sobre a vida dele e fazia milagres e prodígios. E agora, nós não ficamos um segundo, ou melhor, estou errando, até falar um segundo. O tempo todo, eu, você, o Espírito Santo anda lado a lado dentro, nos ensinando aquilo que tem que fazer e aquilo que tem que deixar de fazer. Você já percebeu quando você deixa de ser manso e fala alguma coisa que não era para falar? A primeira coisa que vem na mente, para que eu falei? Não foi você que se arrependeu, não foi sua carne. É o Espírito Santo que fala, você vai ter que voltar aos primórdios de novo. Você vai ter que voltar lá atrás de novo e vai passar caminhando de novo, que eu vou continuar te ensinando. Porque presta atenção, Jesus, o Espírito Santo não desiste de você, irmão. Ele não desiste de você. Então não cabe a mim e a você abrir mão desse Deus tão poderoso. Nós celebramos aqui domingo, e o pastor Dinei disse para nós não esquecermos uma coisa durante a semana, dizer na fila do banco, aonde nós estivermos. Foi o quê? Porque dele, por ele e para ele são feitos, inclusive nós, irmão. Inclusive nós fomos feitos para ele, para adorar ele, para glorificar ele, é para exaltar o nome dele. Então ele trouxe esse penúltimo fruto do Espírito, mansidão. Tem muita gente manso na Bíblia. Só que independente de ter esse relato, é para a gente se espelhar, mas principalmente em quem? Jesus, irmão. Alguém entra na sinagoga, alguém está nos montes, ouvindo ele pregar a palavra. Mas esses que estão ouvindo ele pregar a palavra, sabendo que ele é filho de Deus, são eles que vão atrás dele para matá-lo. E ele é manso. Serve ceia para Judas e vira para Judas e fala, faz o que você tem que fazer logo. Jesus não fez nenhum motim com ninguém. Eu não gosto de fulano, eu não gosto de Judas. Imagina Jesus falando de Judas com os discípulos. Se Pedro já queria matar alguém sem saber quem Judas era. Imagina. Fruto do Espírito, ser manso. Eu não sei como que você está nesse fruto. Uma coisa eu sei, que eu preciso exercitar. Mansidão. Fruto do Espírito. E olha que coisa interessante, olha. Aí diz aqui, quem tem o fruto de mansidão, ele é justo, humilde, ele é ensinável. Ele é ensinável. Já percebeu? Quem tem mansidão, ele se dá a ensinar. Ele se dá a ser corrigido. Você já ouviu quando alguém chega para te repreender, para falar alguma coisa com você, fala, eu não aceito isso. Não, comigo não tem esse negócio. Olha só. Aí ele é mais, paciente. Ele é paciente na hora do sofrimento. Olha os atributos. Ele é meigo, amável, calmo, dócil, ele é tolerante. Aí o final agora que me chamou muita atenção, ele é submisso. Ser submisso ao Senhor. Quando fala de submissão, nós lembramos de quê? De casamento, relacionamento. Porque a Bíblia fala que as esposas têm que ser submissas ao marido. Mas que contexto que está falando essa submissão? Não é contexto de eu mando, eu grito, eu bato o pé. É contexto de um consenso de conversar, de sentar, orar junto, caminhar para o mesmo lado, andar com o Senhor Jesus. Aí olha só que coisa interessante, aí diz assim, quando fala desse fruto, aí diz assim, olha, e nas horas de sofrimento, ele consegue ser calmo, ele consegue ser tranquilo. Por quê? Mansidão. Você conhece alguém que é manso, irmão? Conhece alguém que você chega
aquele balde de coisa para falar com ele. Ele, não, calma. Eu conheci um que ele dorme no Senhor. Não é ser saudosista, não. Presbítero Hélio, lembra? Presbítero Hélio. Aquele homem, nós já vivemos coisas de... O negócio está pegando fogo. Ele chegava e... Sabe por que o crente, na verdade, ele é igual bombeiro, irmão. Eu e você temos que ser igual bombeiro. Nós temos que chegar para apagar o fogo. Só que, infelizmente, alguns de nós pegamos causa para botar fogo em vez de apagar. E como nós somos igual bombeiro para apagar o fogo, o Senhor, Ele nos dá estratégia como apagar o fogo. Não é simplesmente chegar e apagar o fogo, não. O Senhor, Ele fala, começa daqui, ó. Vem daqui para cá. A gente fala, não, é só jogar água. Não, não é só jogar água. O que apaga o fogo é o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. É a mansidão que Deus traz no meu e no teu coração. E o Senhor tem dado estratégia para mim e para você. O circo está pegando fogo, a casa está quase virando de cabeça para baixo. Deus nos dá estratégia para entrar com mansidão com a palavra dele. Porque o manso, ele não fala toda hora, ele fica quieto. Ele é instruído pelo Senhor. Mas quando está todo mundo quieto, o Senhor instrui ele a falar. Olha que coisa interessante. E as pessoas olham e falam, mas ele é tão manso. Está todo mundo quieto, porque ele que é manso está falando. Só que o manso em Cristo Jesus, ele fala na hora certa. Ele não fala coisa que vem na mente dele próprio. Porque aquilo que vem em mim, da carne para resolver, eu só vou estragar aquilo que Deus está reparando. Aquilo que Deus está consertando. Mansidão. Chamou muito a minha atenção. Sabe por quê? Porque mexe comigo e com você, irmão. Você já viu aquele dia que você está louco, que chega a hora do culto, você está doido para chegar a hora do culto, fala, eu vou celebrar o Senhor, vem alguma coisa para tentar te desconectar, te atrasa pelo meio do caminho. Acontece muitas coisas querendo te tirar da graça. Aí você lembra, calma aí, eu vou falar de mansidão. Eu tenho que exercer. Ainda que eu seja falho, irmão, se eu ficar falando, não é a questão de púlpito só, não. Se eu conversar com os irmãos acerca de mansidão e tentar dar um relato de mansidão, e alguém conversar com a minha esposa falar, isso é um grosso dentro de casa, de que eu estou falando? Eu estou falando heresia. Eu estou falando de algo que eu nem me esforço para fazer, pelo menos. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Ensina o quê? Ler. Bênção de Deus, mas é a praticar. É difícil? Pode ser, mas não é impossível. Só que na carne eu não consigo praticar mansidão. É só pelo Espírito de Deus. É só o Espírito de Deus que me transforma para isso. Eu não estou querendo te desanimar, irmão. Eu não sei quanto tempo você serve o Senhor, mas se eu não entregar verdadeiramente a minha vida para o Espírito de Deus, para o Senhor Jesus entender o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, é necessário eu renunciar todas as coisas que foi oferecida pelo mundo. Porque senão eu vou ficar 50, 100, 200 anos na igreja. Só que não vou conseguir fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu vou tentar fazer na carne. E na carne eu não consigo. Na carne a única coisa que eu consegui foi subir para vir aqui para o público, mas conduzido pelo Espírito Santo. O nosso corpo ele mexe, mas ele é conduzido pelo Espírito que está aqui, ó. Então em todo tempo a nossa vida ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Eu não sei em qual área que você está debilitado. Peça ao Senhor nessa noite. Fala com o Senhor, fala, Senhor, essa área da mansidão eu estou com uma dificuldade tremenda. Não tem ninguém melhor para te ajudar como Ele é o único. Ele vai trazer pessoas para perto de você, para orar com você, para conversar, para estar caminhando com você. Porque é bem verdade que nós temos que entender o que também. Alguns não é que é facilidade, vão se doar mais e vai chegar nesses caminhos mais rápido, mas alguns não, porque é temperamental também, é o temperamento de cada um. Com alguns você vai falar e vai explodir.
E alguns não. Porque alguns vão falar, a minha família é toda assim. Minha família, papai foi assim, mamãe foi assim, meu irmão, até minha avó e minha bisavó era assim. Então eu não posso sair desse legado. Que não pode, irmão. Que não pode. Quem te chamou foi Jesus. Larga essa heresia lá para trás. Essa questão parou em você. A partir de você vai ser bênção sem medida dentro da tua casa e na tua vida. Nós temos que entender isso. Eu não fui chamado por Jesus para ficar da mesma forma que eu era. Ainda que eu lute, ainda que eu batalhe por algumas coisas. É o Espírito Santo quem tem nos conduzido e tem falado, filho, você precisa melhorar nessa área. Presta atenção, eu não estou melhorando para o homem. Eu tenho que ser melhor para o meu Jesus, irmão. Se eu for melhor para o meu Jesus me conduz à amizade, à irmandade, a poder orar junto com os outros, irmão. Deus tem levado essa igreja aqui, irmão, um patamar tremendo. Você já viu quando você sai do culto e você fala inexplicável? Tem coisas que você pensou desde pequena, Deus fala com você no culto. Você fala, Jesus, ele não sabia disso. Alguém orando por você. Você fala, mas como é que ele sabia? É o nosso Deus, o meu Deus. Ele é muito maior do que a gente imagina. Aí olha só, agora o outro dom, temperança. Autocontrole. Às vezes nós não temos autocontrole, nem controle de televisão, meu. Você já percebeu? A gente fica na poltrona assim. Pergunta ele, está vendo o que aí, preto? Não sei. Você vai ver o que? Não sei. Aí para no canal. Ah, isso daí não é bom. Não. Isso daí. Nós não conseguimos ter controle com algo natural, irmão. É verdade. Vocês estão rindo que vocês devem fazer isso em casa também, né? Porque quando você está com o controle na mão, você fala, essa emissora nem pensar. Você sabe qual que eu estou falando, né? Essa emissora nem pensar. Misericórdia. Aí vai passando. Acaba os canal tudo. Fala, melhor dormir. Na verdade, não é nem melhor apertar para dormir. Eu durmo na frente. Ele vai dormir na cama. Não estou dormindo, não. Já viu? A minha mãe falava, não estou descansando a vista. Chegava assim. Aí preste atenção, nós não conseguimos ter controle com algo natural, pastor Fábio. Aí imagina no espiritual, se nós não pedirmos a ajuda do Espírito Santo para a nossa vida. Senhor, controla o meu jeito de ser. Você lembra quanto tempo que Jesus ficava falando com Pedro? Simão, Simão. Mandou ele vigiar, falou vigiar e orar para não cair em tentação. Ele pega a espada, ele corta a orelha de Malco. Às vezes nós somos descontrolados, irmão. Às vezes tem um descontrole dentro de casa porque caiu alguma coisa, sujou. Descontrole assim, ó, vira tudo. E estava tudo em paz. Isso é controle espiritual, não pode ser humano. Porque nós já lutamos com esse controle humano. E para funcionar é diante do Senhor. Aí olha só, botei algo aqui, ó. É renunciar, é moderação. Moderação naquilo que faz. Porque quando fala temperança, o que Jesus fala sobre temperança? Ó, controle. Pra cá e pra cá. Porque tudo aquilo que a gente passa da medida vai faltar para alguma coisa. Lembra quando ele fala sobre remir o tempo? Às vezes nós falamos, eu não estou com tempo para ler a Bíblia, não estou com tempo para orar. Tem alguma coisa roubando o nosso tempo. E nós temos que olhar, pedir ao Senhor, Senhor, me dá temperança para mim conseguir visualizar o que está faltando aí. Alguma coisa está passando demais. E passa. Quando fala de temperança e mansidão é muito tremendo. Porque são detalhes mínimos que nós erramos às vezes. Só que o Senhor Jesus, ele tem nos ensinado. Porque ele nos ensina acerca da palavra dele. Em João 15, acho que versículo 4 e 5, ele fala, aprendei de mim, porque
porque eu sou manso, eu sou humilde. Aprender com Ele. Quando nós aprendemos com Jesus, não há soberba no nosso coração. Quando nós aprendemos com Jesus, porque o ser servo do Senhor, o servir o Senhor, a questão não é apenas, não, eu aceitei, agora eu estou caminhando. É perseverar na fé. E o perseverar é necessário temperança. Eu tenho que ter um tempero. Já viu? Quando a esposa faz aquela comida, você fala, mas que luxo. Hein? Eu pego o prato para comer, eu falo, ô Preta, eu falo, o que, rapaz? Que luxo. Tá, você já falou que é luxo. Pô, mas que luxo que está essa comida. Por quê? O tempero está de acordo. E quando está salgado? Aí é exercido, temperança e mansidão. Aí já não é luxo. Não. Que quando está dando errado, olha só como que eu preciso ser tratado. Eu faço assim, ó. Ela fala, o que você está soprando? Eu, nada não. É verdade, irmão. Eu tô falando de coisa que acontece comigo. Eu não posso falar de coisa que acontece com você. Eu preciso ser cuidado e ser tratado nesse texto também. Eu preciso, eu necessito. Eu não sei. De repente você não precisa. Para a honra e glória do Senhor, de repente você já está no patamar elevado. Glória a Deus por isso. Mas eu preciso ser cuidado e tratado. Eu preciso que o Senhor ministre no meu coração a todo tempo esse período. Porque em algumas áreas vai ser mais acessível para mim e para você. Mas em algumas áreas nós vamos estar em falta com o Senhor. E temos que falar, Senhor, eu preciso. Que não adianta eu maquiar, não. Camisa branquinha, ó. Gravata um luxo. Cinete da perfeição é ruim, irmão. Sou falho, irmão. Eu estou se gloriando por falar que eu sou falho? Claro que não. Só que eu falo isso com Jesus porque eu preciso ser tratado. Eu preciso também ser cuidado igual você precisa. E para ser cuidado eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso jejuar. Eu preciso deixar Jesus fazer na minha vida aquilo que Ele quer. Porque Ele me chamou e te chamou para uma grande obra. Ele não nos chamou para uma obra pequena. Como que está a tua vida, irmão? Como que você se encontra nesses os dois últimos? Mansidão e temperança. Você tem tirado de letra? Ou de repente está em falta também? Claro que de repente você não vai levantar a mão aqui, ó, eu preciso. Fala com Deus aí. Fala, Senhor, ó, eu estou em necessidade. Preciso ser tratado nessa área. Nós precisamos ser tratados. Para ser sarado, é só o Espírito Santo que nos sara, irmão. Só Ele. Só Ele quem nos sara. Fecha teus olhos aí em nome de Jesus. Fala com Jesus aí o que você precisa. Fala com Ele se é na área da mansidão, na área da temperança, o que é. Que você precisa ser cuidado por Ele. Algumas coisas estão saindo de controle, porque na hora de você colocar na mão dele, você tira. Na hora dele começar a fazer a obra na tua vida, você fala, não, deixa que por enquanto ainda dá para mim. Já viu? Quando você fala, não, por enquanto não precisa botar a mão aí não. Quando piorar um pouquinho, eu entrego no Senhor. Mas você vai esperar piorar? Você tem a chance de melhorar hoje, em nome de Jesus. Tem um cântico, um louvor que fala sobre oração, sobre estar perto de Deus. Acho que é voz do silêncio, parece. E diz assim: tem horas que a melhor resposta é ficar calado, deixar que a voz do silêncio fale por você. Tem horas que a dor machuca, mas faz bem à alma. Tem horas que para se ganhar é preciso perder. Tem horas que o remédio que cura não faz mais efeito. Tem hora que o sono adormece para você acordar. Tem horas que é preciso enxergar lá no final do túnel, para você ver que se perdeu e se encontrar. A oração
é o melhor remédio que Jesus receitou. A oração, você encontra força para ser vencedor. A oração abate o homem exaltado para se consertar. A oração traz o crente congelado ao primeiro amor. Deserto é sinal que a vitória vai chegar. Só é um vencedor quem tem história para contar. Ninguém nasce sabendo, você tem que glorificar. No vale, na prova ninguém perde, só tem a ganhar. Oh Jesus. Deserto um dia vira pau, que os teus inimigos vão te assistir, te aplaudir de pé, de pé, de pé. Espírito Santo, estamos aqui diante da tua presença nessa noite, Senhor. Nós sabemos que somos totalmente dependentes da tua graça e da tua misericórdia. Deus, eu não sei o que os teus filhos estão tão necessitados e tão precisando, Pai, mas são os dois, Senhor, meu Pai, item principal dessa noite, Senhor: ser manso, Senhor, igual o Senhor é, manso e humilde de coração, e ter temperança, ter o autocontrole. Mas o autocontrole não vem de nós, Senhor, o autocontrole ele vem do Senhor. Quando eu fico totalmente dependente do Senhor, eu começo a ter controle na minha vida. Ninguém tem controle da própria vida se estiver afastado de Jesus. Então, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, faz a tua obra nessa noite, Senhor. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para operar um grande milagre, Senhor. Um grande milagre o Senhor já está operando, que é o dom da vida que o Senhor tem soprado em nossas narinas a todos os dias, em nome de Jesus, Senhor. Estamos aqui diante da tua presença nessa noite, Senhor. Vai tocando sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família. Faz aquilo que tu queres, segundo o propósito a qual o Senhor tem estabelecido, o chamado de cada um que o Senhor tem aqui, Pai. É para a honra e para a glória do Senhor, porque todas as coisas são feitas para o Senhor e pelo Senhor. Não há nada nesse mundo que existe se não foi feito pelo Senhor. Então, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, fala aos corações dos teus filhos aí, Senhor. Faz a tua vontade, Senhor, dentro do coração de cada um dos teus servos, Senhor. Existe sonho no coração dos seus filhos, Senhor, que de repente não é sonho do Senhor, Pai, mas que seja o sonho do Senhor, aquilo que o coração dos teus filhos tem almejado, Senhor. Que a vontade do Senhor venha se cumprir na minha vida, venha se cumprir na vida de cada um dos teus servos, que saíram dos seus lares nessa noite, para te glorificar, para te exaltar e para bendizer o teu nome, Pai. Desde já nessa noite nós exaltamos a ti e glorificamos o Senhor por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus.